Olá, boa noite a todos. Hoje temos mais um AgroMeetings. O tema que nos traz cá hoje é os desafios da apicultura. Temos connosco o engenheiro Tiago Moreira, responsável técnico da Apicave e sócio fundador da empresa Biprado Unipessoal Limitada. Como habitualmente, temos connosco o engenheiro José Martino, CEO da Espaço Visual, na qualidade de moderador. Queria dizer-vos, antes de darmos início a este AgroMeetings, que é o penúltimo antes das férias de verão. Teríamos o nosso último dia 23 de julho, portanto na próxima quinta-feira, mas regressaremos em setembro com mais AgroMeetings. Iremos manter o formato online e tentaremos trazer muitas novidades e conteúdos a partir de setembro. Eu começaria então por fazer uma breve apresentação da Espaço Visual para todos aqueles que ainda não nos conhecem, que nos estão a ouvir pela primeira vez. A Espaço Visual é uma consultora especializada nos setores agrícola, agroindustrial e de turismo rural. Os nossos serviços, prestamos serviços ao nível de projetos de investimento e candidaturas, planos de negócio e estudos técnico-económicos, licenciamentos, apoiamos também aqui os empresários no recurso a financiamento bancário, fazemos a implementação de referenciais de certificação, damos assistência técnica, realizamos contabilidade, gestão de seguros agrícolas. Portanto, temos aqui ao dispor de todos aqueles que pretendem investir no setor os serviços que irão necessitar para o sucesso do vosso investimento, do vosso negócio. Queria também dar-vos uma notícia. Estamos prestes a lançar dentro de poucas semanas um novo site da Espaço Visual e vai-vos trazer uma mais-valia. Portanto, para todos aqueles que nos questionam diariamente quais são as medidas de apoio que estão abertas, qual é o prazo da medida de apoio, quando posso candidatar-me. Teríamos também disponível no novo site da Espaço Visual uma secção onde vão poder aceder a todas as medidas de apoio que se encontram em aberto em tempo real. Portanto, para todas as pessoas que nos questionam onde é que poderão ter as medidas de apoio e visualizá-las e obter essa informação, o site da Espaço Visual irá proporcionar-vos essa informação. Também falar-vos aqui um bocadinho da nossa nova marca. Portanto, estamos a lançar neste momento, a Espaço Visual está a lançar uma nova marca, que é a Agrobi Business School, que tem como objetivo alargar o âmbito do segmento de formação profissional da Espaço Visual, potenciando novos modelos pedagógicos e científicos. Esta é uma marca da Espaço Visual que preza pela qualidade, inovação e diferença no mercado da formação profissional agrícola. E a Agrobi Business School não é uma marca que começa do zero. É uma marca que tem atrás de si o histórico de experiência, prestígio e reconhecimento da Espaço Visual com os seus 27 anos de existência. E também nos questionam, ok, a vossa formação é direcionada só já para quem está em atividade, para quem tem o negócio implementado ou mesmo para aqueles que estão a começar? A nossa formação vai desde quem está a começar no setor agrícola, agroindustrial ou do turismo rural, portanto aqueles que pretendem ainda iniciar a atividade, e mesmo aqueles que já estão implementados e que se pretendem especializar em temáticas concretas. Produzimos sempre conteúdos com rigor técnico e científico, trabalhamos sempre com os melhores professores das diversas instituições de ensino superior e também com técnicos especialistas nas nossas áreas de atuação. Portanto, proporcionamos aqui formação a vários segmentos, também que permite aqui, para quem tem menos disponibilidade, fazer aulas em videoconferência, em horário pós-laboral, e para os que têm mais disponibilidade, fazê-lo através de programas avançados que duram mais tempo e de forma presencial, através de visitas técnicas também em campo de forma presencial. Sem mais demoras, eu então passaria a palavra ao engenheiro José Martino para nos abrir este AgroMeetings e cumprimento já agora o nosso convidado, o engenheiro Tiago Moreira. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a este AgroMeeting sobre os desafios da apicultura. Portanto, em primeiro lugar, agradeço ao engenheiro Tiago Moreira ter aceito o desafio de estar aqui connosco para partilhar a sua experiência, as suas ideias, o seu conhecimento. É uma mais-valia, é isto que nós procuramos. São pessoas que são massa crítica e que estão dispostos a expor publicamente nestes fóruns o seu conhecimento, o seu know-how do ponto de vista organizativo das fileiras. Portanto, muito obrigado por ter aceito. Da minha parte, portanto, eu dou a palavra ao engenheiro Tiago Moreira, portanto, para fazer a apresentação que tem preparada
e depois seguir-se-ão as questões que colocarem por escrito. Portanto, irei colocando e o engenheiro Tiago Moreira irá respondendo. Portanto, será um bocadinho o formato deste fórum. Obrigado então a todos e agradecer da pessoa do engenheiro Martino como CEO da Espaço Visual, mas a toda a equipa que tem por trás a fazer este excelente trabalho que nos tem habituado ao longo deste tempo e trabalha em prol da agricultura e da agropecuária, melhor dizendo, por este país em tudo aquilo que são as várias atividades em que vão trabalhar. Para mim é uma honra estar a participar neste agromeeting e por isso tentarei estar à altura daquilo que são as vossas ideias e aquilo que é o serviço que vocês pretendem prestar aos vossos clientes e também um bocado a toda a agricultura e a todo o setor agropecuário em Portugal, que tanto precisa de quem alavanque e de quem traga novas ideias e de quem ajuda as coisas a evoluir. E pronto, e é um bocadinho neste sentido, o desafio que me foi colocado foi falarmos aqui um bocadinho daquilo que são os desafios do setor apícola e procurei um bocado transcrever para uma apresentação que irei passar aquilo que são as minhas ideias, aquilo que são as minhas preocupações relativamente a este setor em termos de futuro, mas ao mesmo tempo aquilo que são um conjunto de oportunidades que o setor se nos tem oferecido e penso eu que terá tudo para continuar a oferecer. Portanto, eu irei então partilhar a apresentação, depois como disse o engenheiro Martino, iremos ter aqui uma fase de perguntas e respostas e por isso depois podemos ir colocando essas questões. Agora, só passar aqui à tela. Ora, penso que já estão a... Tiago, tenho que fazer partilha novamente, por favor. Penso que agora que já estará... Está, ok? Certo, já cá estamos. Ora, tenho só que... Só vou ir aqui ao início, que entretanto ele passou-me aqui para o fim, mas já lá chegamos. Pronto, ok. Então penso que agora que já estamos com as questões técnicas a funcionar. Pronto, isto será aquilo que eu planeei, então, para falarmos um bocadinho esta noite sobre os desafios da apicultura e tudo o que ela envolve. Obviamente que já vi que dentro da sala temos gente que está muito familiarizada com o setor, eventualmente e de certeza teremos gente que está também aqui a assistir, a perceber se pode ou não juntar-se a este setor e a esta gente que tem paixão por esta área, que essencialmente tem que ser feita com paixão. E por isso preparei aqui em duas partes, uma caracterizando aquilo que é o setor, que acho que é importante quando nós queremos pensar, trabalhar em algo por se conhecer, e acho que é fundamental conhecermos a fundo o setor onde nos vamos colocar e os setores em que queremos investir. Perceber a legislação, que é fundamental também, quando queremos fazer algo temos que perceber as leis que regem essa atividade, aquilo que são as oportunidades, que nos apraz dizer neste momento, obviamente que isto é dinâmico, e também aquilo que são os desafios, um bocado também fruto daquilo que é a experiência que vou tendo neste setor. E depois falamos aqui um bocadinho mais para os principiantes e para aqueles que estão com um contacto mais curto com a área, aquilo que é o mundo da abelha, que é verdadeiramente um mundo maravilhoso, e daí cativar tanta gente, e principalmente aquilo que são as necessidades básicas de conhecimento que todo o apicultor tem que ter quando pensa alguma vez na sua vida lidar com abelhas, quer como hobbyista, quer como profissional. E também é importante saber aquilo que são os produtos apícolas, e que no fundo são o objetivo de toda a produção, é produzirmos algo de valor hoje em dia e olharmos também para aquilo que são os produtos que nós podemos produzir a partir desta atividade. Caracterizando aqui o setor, a apicultura, podemos dizer que é a atividade que, de uma forma mais intensiva ou menos intensiva, mais profissional, menos profissional, que explora de forma, pretende que seja o mais racional possível, a abelha doméstica, a apis mellifera, como já disse, podendo ser de forma hobbyista só, como paixão, ou então tentando tirar daí algum lucro e algum proveito. Segundo os dados da FAO, os últimos dados que existem disponíveis,
tem havido nos últimos anos um aumento muito grande do número de colmeias a nível mundial. Vai um bocadinho contra aquela ideia que corre atualmente do desaparecimento dos polinizadores, do desaparecimento das abelhas. Efetivamente, há zonas em que os polinizadores estão a desaparecer, mas se calhar na apicultura as coisas podem não estar a correr tanto assim. Obviamente que vamos ver depois mais à frente que o setor e a abelha melífera hoje em dia sofrem um conjunto de pressões e de adversidades que, se não tivermos cuidado, ela pode estar englobada e pode juntar-se a este declínio que tem acontecido em polinizadores, muitos deles pela ação do homem. Olhando para aquilo que é a evolução em termos nacionais, e é isso que nos interessa mais, olharmos aqui para a nossa realidade, se bem que, e fazendo aqui um parêntese, temos sempre que ter em conta que qualquer atividade hoje em dia, desde que iniciamos esta globalização, que agora se calhar com este Covid irá regredir um pouco, não podemos pensar a atividade só na nossa capela, no nosso distrito ou no nosso Portugal, e temos que olhar para a atividade também e para os mercados um bocadinho a nível internacional, já que eles vão condicionar, de certa forma, aquilo que será depois o desempenho da nossa atividade. Mas vemos que quando falamos do número de explorações agrícolas e apícolas, neste caso estamos a falar do número de apicultores, desde 2014, e vemos aqui um decréscimo grande entre 2013 e 2014, não desistiram metade dos apicultores. O que aconteceu foi que transitou-se do modelo que era em formato de papel para o digital, um formato informático, um registro informático das colmeias e dos apicultores, e que fez com que, no fundo, fosse feita um reset à base de dados e tudo começasse do zero. E por isso, se calhar, em 2014, teríamos mais ou menos o número real de apicultores, os que foram registar-se logo mal mudou o sistema, e depois vemos que desde 2014 até 2019, isto são os números reais da declaração de setembro do ano passado, fonte da DGAV, tínhamos quase 12 mil apicultores registados em Portugal. Obviamente que depois haverá ainda os outros que não estão registados e que são apicultores também, mas pronto, contam os que estão, o que representa, no espaço de 5 anos, mais 40% de apicultores, o que é um crescimento significativo. Se olharmos para o número de colmeias, isto também é importante, olharmos para este valor e também depois percebermos o que é que estará a acontecer e tentarmos justificar este aumento. Em 2014 teríamos 500 mil colmeias em Portugal e em 2019 registaram-se quase 800 mil, ou seja, temos aqui um aumento em 5 anos de 56%, mais 10% de aumento ao ano. Tá? Isto pode parecer sinal de dinâmica de setor, e é efetivamente um sinal de dinâmica de setor, mas ao mesmo tempo cria pressões, pode criar desequilíbrios, é um crescimento muito rápido, e por isso iremos perceber de que forma é que o setor terá que se reorganizar para fazer face a este aumento drástico. E vamos ver depois também se este aumento do número de colmeias é ou não diretamente proporcional àquilo que é o aumento da produção, que seria o expectável. Não é? Então, porque é que assistimos a este aumento exponencial do número de apicultores e do número de colmeias? Se calhar parte desse aumento deve-se a um conjunto de apoios comunitários, o PRODER primeiro e depois o PDR 2020, que fizeram com que muita gente nova entrasse na apicultura, entrasse com projetos com alguma dimensão, 300, 400, 500 colmeias. Um apicultor só contribui muito para aquilo que é o aumento em termos efetivos do número de colónias. Também a moda, ou seja, a apicultura, com todas estas campanhas do Salvem as Abelhas, Save the Bees, que a FAO está a promover, há um conjunto de entidades, mesmo empresas de agroquímicos, que estão com programas muito intensos na proteção dos polinizadores e nas quais as abelhas se incluem, e depois uma visão green da atividade, ou seja, chamam uma visão green, é uma visão verde, contacto com a natureza, de produção de produtos de qualidade, produtos biológicos, e por isso muita gente, até citadina, viu na apicultura como uma forma de aliviar o stress e também ao mesmo tempo de ter alguma rentabilidade. Isto coincide com uma mexida importante nos mercados, com um reconhecimento maior daquilo que é a qualidade do mel português. O mercado internacional começou a pagar bem o mel português e por isso a apicultura, quer queiramos, quer não, começou a ser uma atividade vista como muito rentável, com boas taxas de rentabilidade, com boas margens brutas de exploração, e por isso muita gente entrou na apicultura pensando que isto ia ser um mar de rosas. Vamos ver que nem sempre é assim, porque há aqui muitas variáveis que temos que somar à equação. Quando olhamos, e também temos aqui gente certamente de muitos pontos do país, e por isso se calhar muitos, quem está um bocadinho mais fora do setor,
pode não ter tanta percepção de qual é a pressão apícola ou qual é a expressão apícola da sua região, vemos que há aqui grandes assimetrias naquilo que é a distribuição dos apiários a nível nacional. Quanto mais escuro está aqui no mapa, maior é a concentração de apiários em cada um dos concelhos. Vemos aqui 3 zonas principais em termos de concentração do número de apiários: a zona do Nordeste Transmontano, Parque de Montezinha, a zona da Terra Quente, Mirandela, Douro Internacional, a zona também aqui de Monte Alegre, Boticas, zona da Guarda, Castelo Branco, e depois toda a parte do litoral alentejano, o Algarve, Serras do Caldeirão, o Rio Guadiana, também são umas das maiores zonas de produção a nível nacional. E depois temos outras zonas mais a branco, ou seja, zonas com menos pressão. Resta aqui perceber porque é que elas não estão tão exploradas, possivelmente porque não terão se calhar potencial apícola como têm as outras zonas, ou então porque às vezes o português também é um bocadinho de modas e quando vê uns a virar se acha que aquilo é que é bom e então juntam-se todos nos mesmos sítios. Vamos perceber à frente que se calhar temos que olhar para isto um bocadinho de outra forma no futuro. Olhando para o número de colónias, e elas estão mais ou menos paralelas em termos de distribuição, tal e qual como o número de apiários. Temos também aqui a zona de Trás-os-Montes, em alguns sítios com encabeçamentos muito elevados, a zona também de Castelo Branco, Guarda, e depois todo o Algarve, também zonas de alta produção e com muita colmeia e grandes apicultores. Olhando para aquilo que é a dimensão do setor a nível mundial e quem são e por continentes, o continente que mais mel produz a nível mundial é a Ásia. Penso que todos tenham um bocadinho essa percepção. A Europa vem aqui em segundo lugar, um bocadinho aqui taco a taco com o continente americano. A África com menos expressão e a Oceania, até porque é um continente mais pequeno, com menos expressão, se bem que é na Oceania que é produzido o mel de Manuka, que é o mel mais valorizado a nível mundial, com preços brutais em termos de cotação, mas pronto, pequenas quantidades e muito específico. Quando olhamos para aquilo que é a evolução por continente nos últimos anos, isto são fontes a fonte é a FAO-Stat, o gabinete de estatística da FAO. A FAO está muito empenhada em promover o setor apícola, até porque o mel os produtos apícolas são produtos de excelência e por isso podem ser uma importante forma de ir combatendo aqui a subnutrição e mesmo a fome em alguns países menos desenvolvidos. Quando olhamos para aquilo que é a evolução, vemos os continentes como a América, a Europa e a Oceania mais ou menos estáveis em termos de produção, mas vemos a Ásia que aumenta em 10 anos, aumenta quase 30% ao número de toneladas de mel produzidas. Na União Europeia teremos cerca de 600 mil apicultores, 17 mil colmeias, que produzem 250 mil toneladas de mel por ano e produzem ainda outros produtos apícolas, nomeadamente o pólen, a geleia real, o própolis e a cera da abelha. Os maiores produtores a nível europeu, temos aqui os nossos vizinhos, a Espanha, a Hungria, a Alemanha e a Roménia, com mais de 20 mil toneladas anuais. Em segundo lugar, ou o segundo grupo, temos aqui a Polónia e a Grécia. Portugal aparece aqui na terceira posição, ou no terceiro grupo, junto com a França, a República Checa e o Reino Unido, e depois outros países com menos produção, a Itália, a Croácia, e depois países mais marginais em termos de produção. Quando olhamos já por país, e para percebermos depois algumas dinâmicas em termos de circulação de mel a nível mundial, vemos a China, que representa neste momento, em 2017, não terá variado muito, representa 30% das produções a nível mundial, quase 3 vezes mais do que todos os países da União Europeia. E vemos, se olharmos para o histórico desde 2001, a China em 2001 produzia 20% do mel mundial, neste momento produz 30%, ou seja, continua em crescendo. Temos a Ucrânia também, que tem estado a aumentar, e depois Argentina, México, principalmente como os produtores da segunda linha, mas que são também eles grandes abastecedores daquilo que é o mel que entra na União Europeia. Se olharmos para aqui, este gráfico é interessante, porque permite-nos perceber um bocado daquilo que foi a evolução do mercado e dos preços nos últimos anos, do mel pago ao produtor a nível nacional. Vemos aqui amarelo, e acho que é talvez o amarelo e o vermelho, são
em que podemos tentar explicar aqui algo que às vezes não é fácil de explicar, mas vemos que a partir de 2015 a China parece que reduz as entradas ou as exportações de mel para a União Europeia, mas vemos um aumento grande daquilo que é o mel produzido na Ucrânia. Se virmos o que estamos a retirar à China, parece que é o que está a somar à Ucrânia. Muito possivelmente, e se fizermos as contas ao número de colmeias existentes na Ucrânia, dar-nos-á uma média anual quase 70 quilos por colmeia. Ou seja, eventualmente, poderemos estar aqui na presença de mel que entrará num país da União Europeia, passando dessa forma a passar a ter o bilhete de identidade UE, para depois poder então ser comercializado na União Europeia como sendo proveniente de algum país da União Europeia. E, de qualquer forma, vemos que neste momento os principais players será a Argentina, o México, a Ucrânia e a China. São os principais fornecedores de mel à Europa. Vemos os preços, que desde 2015 têm estado a baixar. O mel chinês em 2018 entrou a 1,30€ na União Europeia. Estamos a falar de preços muito baixos. O mel da América do Sul entra ligeiramente mais caro. Mesmo assim estamos a falar da União Europeia conseguir comprar mel e abastecer-se com preços médios da ordem dos 2€ o quilo. Tá? O que são preços manifestamente reduzidos para aquilo que é a nossa capacidade de competir. Se olharmos para aquilo que é a evolução da produção, e ponho aqui em paralelo o gráfico que já vimos há bocado, com o número de colmeias e com a evolução do número de colmeias, vemos que aumentamos 50% às colmeias, mas não aumentamos a percentagem de produção no mesma... A produção não aumentou na mesma percentagem. Inclusive, em 2018, temos uma quebra muito grande da quantidade produzida, do número de toneladas. Em 2019, possivelmente ainda não há dados, mas possivelmente teremos baixado ainda mais, porque foi um ano muito mau em quase todos os sítios do país, e por isso importa percebermos se estamos a aumentar o número de colmeias, não estamos necessariamente a aumentar a quantidade produzida, e então penso que reside daqui um dos grandes segredos em termos futuros daquilo que é a sustentabilidade do setor. Por outro lado, e como podem ver aqui nesta linha, estima-se que esta produção tenha que ser majorada, porque uma grande parte dela sai fora do controle, ou seja, isto também é um outro problema. Nem sempre é fácil neste setor nós quantificarmos aquilo que é a importância do setor no PIB, quanto é que ele representa na agricultura. Isso penso que em termos de setor é importante, em termos de futuro, que sejamos capazes de refletir efetivamente quanto é que valemos, até para poder reclamar a nossa importância naquilo que é o panorama agroflorestal nacional. Olhando aqui para os preços e fazendo um bocadinho de história também, que é importante, porque há muita gente nova que não conhece esta realidade anterior a 2008, 2009, que foi recuperada um bocadinho o ano passado, em que os preços caíram muito e caíram para níveis de há 10 anos atrás, mas há 10, 12 anos vendia-se o mel em Portugal a 2,5€, ou seja, quase ao mesmo preço que neste momento a Europa está a importar. Depois em 2014, 2015, como disse há bocado, que coincide com o aumento do número de colmeias, há um interesse do mercado europeu no mel nacional, o mel diferenciado, o mel de qualidade, e então o preço chegou ali aos 4€, 3,5€, 3,80€, tornando a atividade, com produções médias, uma atividade interessante. O que é certo é que nos últimos 2 ou 3 anos assistimos a uma queda de preços, tem a ver com mercados, se calhar o setor em Portugal não conseguiu perceber que teria que encontrar aqui um preço médio, que desse para o comprador e desse para o vendedor. Os preços trabalharam altos demais e a Europa encontrou no mercado internacional alternativas ao mel português, abasteceu-se e então passou a haver alguma dificuldade no mercado português em escoar o mel. Tanto é que em 2019 foi o ano em que talvez tenha sentido mais essa dificuldade em escoar, e o mel, houve gente a vender mel a 2,20€, se calhar, se considerarmos aqui um preço médio de 2,70€, 2,5€, não devemos estar a fugir muito daquilo que é a realidade, o que já complica um bocadinho aquilo que são as contas de exploração. Isto é a balança comercial da Europa.
e vemos que as importações, não, isto é a balança comercial na Europa, peço desculpa, é Portugal, as importações de mel em Portugal têm aumentado nos últimos anos, o que quer dizer que há espaço de mercado. O mel tem possivelmente aumentado aquilo que é a capacidade de penetração no mercado, o consumidor tem comprado mais, tem aumentado o consumo, e por isso o nosso desafio é conseguirmos organizar-nos de forma a poder satisfazer esta procura do mercado nacional, evitando a entrada que tem acontecido de meios, quer de fora da União Europeia, quer da União Europeia. Sabemos quais são as proveniências, mas por isso há espaço para podermos aqui crescer. Tá? Caracterizando aquilo que é o apicultor, que é no fundo o responsável por tudo isto e aquele que faz o setor, temos os hobbyistas, que exercem a profissão por desporto, podiam ser pescadores, podiam ser caçadores, são apicultores e estão nisto por paixão, não fazem contas. Temos depois aquilo que são os apicultores de segunda atividade, que exercem isto como um complemento, mas que tiram daqui também um complemento àquilo que é o seu rendimento profissional. E depois temos os profissionais, que são cada vez mais a nível nacional, infelizmente, que fazem da apicultura a sua fonte de rendimento, mas que efetivamente, ao longo dos últimos anos, não tem tido a sua vida fácil, porque o setor tem passado por alguns períodos mais conturbados e por isso neste momento não é fácil ser profissional da apicultura em Portugal. Por isso veremos à frente que se calhar temos que tentar encontrar aqui uma forma de equilíbrio entre todas estas formas de ver a apicultura. Continua, apesar de tudo, e mesmo com alguma profissionalização que tenha acontecido nos últimos anos, a ser vista muito orientada e com a produção muito orientada para resultados de curto prazo, ou seja, sem grande planeamento, sem grande programação, com efetivos de baixa produtividade, não há uma preocupação em fazer grandes contas, trabalha-se ao ano, trabalha-se ao momento, não há também muita mão de obra especializada, quem quiser recorrer à mão de obra de apoio à exploração não encontra, não há gente capaz de mexer na apicultura, deficiência a nível de manejo sanitário, há ainda algum trabalho a fazer, continua a haver muita falta de controle em termos de enxameação, que nos reduz os resultados produtivos, e também pouco cuidado na instalação dos apiários e na escolha dos melhores sítios e dessa forma nos sítios que nos irão dar mais rentabilidade. Olhando para aquilo que é a legislação, e normalmente encontramos muitos apicultores que começam a ser apicultores sem antes lerem sequer a legislação que regulamenta o setor. Olha, quando penso começar a conduzir, antes tenho que estudar o código e depois então é que vou passar a fazer a condução. Muito rápido, não vamos aqui falar de grandes leis, mas dizer que a partir do momento em que temos uma colmeia, somos considerados apicultores. Se somos considerados apicultores, somos produtores pecuários, temos uma atividade e por isso somos obrigados a estar registados na DGAV e a identificar o nosso apiário com o nosso número de apicultor, em um local bem visível, para podermos ser controlados caso disso, apoiados caso disso também, e para pelo menos dizermos que estamos cá. Outra regra importante tem a ver com as distâncias, quer à via pública, quer aos edifícios. Isto cria-nos em muitas zonas do país constrangimentos e reduz-nos muito as áreas disponíveis para as instalações dos apiários. Às vezes ouvimos gente criticar porque é que não se faz apicultura citadina, porque é que nas cidades não há mais abelhas. A nossa lei nacional não o permite, até porque a nossa abelha nacional, a genética que nós trabalhamos em Portugal, também não o permite, porque é uma abelha agressiva e por isso temos que respeitar 50 metros às vias públicas e 100 metros às edificações. Outra coisa importante, e que está a condicionar, quanto a mim, muito aquilo que é a sustentabilidade do setor, tem a ver com o respeito pelas densidades e o respeito pelas distâncias mínimas entre apiários. A legislação nacional define, há regimes de exceção, que aumentam ainda mais as distâncias entre apiários ou que reduzem o número de colónias máximo por apiário, mas a legislação base e a legislação geral diz que um apiário a nível em Portugal pode ter no máximo 100 colónias, e se temos um apiário entre 11 e 30, não podemos instalar outro a menos de 400 metros, e se temos apiários com mais de 31 colmeias, então temos que afastar 800 metros. A lei é cega, e quando falamos de leis cegas, olhamos para um papel. Depois os apicultores têm que ter a capacidade de discernir aquilo que é o limite legal e aquilo que é o limite do ecossistema para perceber qual é o máximo que eles próprios se devem limitar quando pensam fazer a instalação e quando pensam organizar os apiários. Falando então daquilo que são as oportunidades do setor apícola. Desde logo, vivemos num país que os turistas gostam, um país com potencial e com extrema riqueza florística, um país pequeno, mas
com diferenças brutais, desde Trás-os-Montes, desde o Algarve, desde a zona do Minho, toda a faixa costeira, cada zona com características florais específicas que permitem fazer meios diferentes, meios únicos, e que permitem-nos fazer aqui quase como um produto de autor. E Portugal tem condições, não para vender mel, mas para vender um mel específico do rosmaninho, desta característica, daquela, e por isso pode ser trabalhado aqui quase como filigrana, podemos dizer assim. Por outro lado, tem havido cada vez mais uma apetência do mercado para estes produtos. Toda a questão da produção, da proteção da saúde, da melhoria das imunidades, com isto do Covid, as pessoas procuraram mais estes produtos que se entende que possam melhorar a resistência e a imunidade das pessoas, e por isso cada vez mais temos gente que consome mel todos os dias e outros produtos apícolas, nomeadamente o pólen. Por isso há um aumento da potência do mercado. Esta marca Portugal, e já foi um projeto existente há uns anos, fazer marca Mel Portugal, não tem sido fácil juntar toda a gente a trabalhar no mesmo sentido. No entanto, mais uma vez, temos assistido nos últimos tempos a uma divulgação do consumo ao que é nosso, e por isso eu acho que o setor tem que ser capaz de aproveitar esta oportunidade, porque há espaço para que o português, na hora de comprar, consiga efetivamente preferir aquilo que é nosso. E desta forma nós conseguimos garantir valor acrescentado. Temos outra oportunidade também, como já vimos há bocado, somos importadores e por isso temos uma balança comercial deficitária, temos uma oferta inferior à procura. Às vezes temos assimetrias nacionais. Vimos que zonas de maior produção, Trás-os-Montes, são zonas de grande produção, mas não é necessariamente aí que está o consumo, não está longe das cidades, mas a distância de Trás-os-Montes de Bragança à cidade do Porto não é muito grande e por isso, com pequenas deslocações, nós conseguimos trazer o mel junto do nosso consumidor e encurtar as cadeias de comercialização e dessa forma conseguirmos ir buscar para a produção mais valias. A questão é percebermos se esta oferta é inferior à procura, se é uma oportunidade ou se é um problema. Porque às vezes, quando a procura é grande e nós não temos capacidade para servir essa procura, então estamos com um problema. Depois não conseguimos servir o mercado e o mercado tem que ir à procura de quem tem a capacidade para o servir. E isso é um problema, efetivamente, em Portugal, que às vezes produzimos pouco, muito disperso, e por isso não temos capacidade para servir alguns mercados que seriam interessantes. Uma das soluções é organizar os produtores, concentrando essa oferta e garantindo um melhor acesso aos mercados. Temos que começar a diferenciar melhor os nossos produtos, fidelizar o mercado, comunicar com o consumidor, fazer o consumidor perceber o porquê de, na hora de ir à prateleira, pegar no mel e não pegar no outro. Isto é trabalho do setor e é um trabalho conjunto e que é efetivamente uma oportunidade que nós temos que explorar. Quando alguém pensa em investir na atividade, na apicultura é interessante também por causa desta questão. É uma atividade que se pode fazer sem terra, ou seja, eu posso ser apicultor, posso ter 500 colmeias e não ter sequer 1 hectare de terra. Podemos trabalhar em terras emprestadas, em terras cedidas, terras alugadas, baldios, e por isso é interessante. Com outra vantagem, é que no fundo podemos fazer um aproveitamento de recursos endógenos, que se as abelhas não estivessem lá, não ia ser aproveitado, ia ser consumido pelo incêndio, ia secar, ia desaparecer, e se nós tivermos as abelhas onde há florações, muitas delas em Portugal, florações espontâneas, então conseguimos, aproveitando algo, uma matéria-prima gratuita, que não nos custou nada, produzir um produto de elevada qualidade e que pode ser uma forma de gerar rendimento até para algumas zonas mais desfavorecidas. E por outro lado, este escoamento garantido, entre aspas, o ano passado houve problemas, há mel em armazém, mas há muitas zonas do país em que já não há mel para vender e por isso, com alguma organização, eu acho que nós podemos dizer que neste momento o mel é um produto com escoamento garantido. Há também, fruto dos programas de apoio à agricultura, com os jovens agricultores, no PDR 2020, com os pequenos investimentos, com várias medidas onde a atividade apícola se pode enquadrar, desde a aquisição de colmeias, de material, preparação das melhorias, transformação e conversão dos produtos apícolas. Por isso, há aqui um conjunto vasto de apoios a que os apicultores podem ter acesso para poderem ingressar na atividade. E depois, ainda, via Programa Apícola Nacional, IGPP, temos o Programa Apícola Nacional, que tem ao longo dos últimos anos garantido apoios para o setor
isto vem na linha dos apoios ao mercado, e está pensado para reforçar a organização do setor, reforço da concentração da oferta, e esta organização tem sido uma das formas de tentar empurrar o setor para a organização e obrigar o setor a organizar-se. É que o apicultor, para ter acesso ao Programa Agrícola Nacional, tem que estar associado, tem que pertencer a uma associação que ela própria se candidate a estas medidas de apoio que garantem assistência técnica ao setor, apoio na luta integrada contra a barrose, apoio à transumância, à aquisição de rainhas selecionadas, à investigação. Este ano também, neste triênio, à promoção do mel nacional, ou seja, é um pacote, um envelope financeiro de 10 milhões e meio de euros, distribuído em 3 anos, 3 milhões e meio anuais, para distribuir por 550 mil colmeias, que foram mais ou menos, que foram as candidatadas, e por isso é dinheiro que está à disposição dos apicultores para poderem também promover a sua atividade. Agora, como tudo, isto não é só vantagens, e as coisas têm evoluído, todas estas colmeias que têm surgido no setor, e foi um crescimento muito rápido, se calhar está a fazer com que tenhamos que parar, tenhamos que pensar, tenhamos que reorganizar e estruturar o setor. Ou seja, acho que neste momento o setor está na fase de ter que parar para pensar no futuro, estruturar-se de forma a ganhar sustentabilidade. Então, quais são para mim os principais desafios neste momento àquilo que é a atividade apícola? O principal é logo este, e que eu acho que temos que pensar muito bem nele, todos em conjunto, para perceber de que forma é que nós vamos conseguir fazer face a este problema. É que lidamos com uma atividade em que não temos limites. Ou seja, quando tenho uma vacada no Alentejo, eu tenho cercas que impedem que as minhas vacas, a não ser que elas furem a cerca, mas naturalmente a cerca está lá para funcionar, impedem que as minhas vacas vão pastar à herdade do vizinho. Quando eu tenho um aviário, as minhas galinhas ou os meus frangos estão limitados à minha propriedade. No caso da apicultura, nós fazemos uma atividade sem terra e sem barreiras, ou seja, as minhas colmeias vão percorrer uma área de 300, 500 hectares de pastoreio e que irão encontrar outras colmeias de outros apicultores pelo caminho. Se nós não respeitamos estes cruzamentos e se nós não respeitamos os limites teóricos da ação de cada apiário, então estaremos a pôr em causa a disponibilidade alimentar dessas abelhas, estamos a aumentar a pressão sanitária, poderemos estar a pôr em causa também o controle genético e a melhoria genética e a estabilidade genética dos nossos efetivos e, por outro lado, os apicultores estão neste momento numa incerteza permanente, sem saberem quantas colmeias ou quantas abelhas estão a pastorear na mesma área deles, porque hoje estão sozinhos, amanhã estão acompanhados, e por isso o grande desafio neste momento do setor é termos responsabilidade, todos os apicultores têm que ser responsáveis pelo que estão a fazer, têm que ter respeito pelo trabalho de cada um do outro apicultor e respeitando-nos mutuamente, os limites depois vão ser criados automaticamente, porque esta é a única forma de nós termos sustentabilidade para o futuro, porque senão vamos perder efetivamente essa sustentabilidade. Tentando depois pôr isto na prática, já um conjunto de desafios, nomeadamente a experiência e formação, fundamental. Não há nenhuma atividade que se faça com gente não formada ou mal formada ou sem experiência. A organização, o ordenamento, o conjunto de constrangimentos ambientais e depois a vulnerabilidade desta espécie, desta abelhinha tão pequenina, tão sensível, e por isso temos que garantir que a protegemos o melhor possível daquilo que são os fatores estressantes. Portanto, para aquilo que é a experiência e a formação, acho que aqui também está um pilar fundamental. As associações têm feito nos últimos anos um trabalho importante neste sentido, de formar os apicultores, as associações, algumas entidades de formação, e têm encontrado aqui algumas vantagens. A apicultura, ou algumas mais-valias. A apicultura é uma atividade que tem cada vez mais gente nova, e por isso tem sofrido uma renovação geracional. Por isso, gente que teoricamente deve ter um horizonte mais aberto, mais facilidade em aprender, com um acesso à informação superior. Temos muitas associações à formação, muitas empresas. Hoje em dia estamos precisamente num exemplo, estamos aqui numa ação, pode ser considerada aqui de formação também, ou discussão. Há efetivamente muita sede de conhecimento, daí termos muita gente hoje a assistir, porque o apicultor quer saber, mas por outro lado, há também muita formação, ou seja, o setor apícola, porque move muita gente, porque movimenta muito interesse, tem também uma grande apetência por
parte das entidades formadoras e às vezes podemos correr o risco de começar a dar formação a metro, ou seja, formação sem pensarmos nela de forma estruturada, de forma sustentável. Temos pontos negativos. Acho que os apicultores hoje em dia desvalorizam um pouco aquilo que é o conhecimento prático. Tá? Acham que leem umas coisas, veem umas coisas na internet, praticam pouco, estudam muito à noite, mas depois não praticam nas abelhas. E falta aquele conhecimento ancestral que só quando falamos com as colmeias, quando falamos com as abelhas, quando estamos muito tempo no campo de fato vestido e quando nos vão passando alguns anos de prática é que nós vamos conseguindo encontrar a forma de fazer a nossa apicultura sustentável. Por outro lado também, e isto acho que há também que dizer as coisas, nos últimos anos assiste-se também a alguma formação ou de formação orientada, ou seja, há muito negócio em torno da apicultura, muita gente que encontrou na apicultura uma forma de comércio e por isso muita da formação é dada também com um objetivo depois a posteriori de vender algo, um alimento, um tratamento, algo do género, e que faz com que às vezes a formação seja um bocadinho enviosada num determinado sentido. Outra coisa que se assiste, tal e qual como a questão da legislação, é muito frequente, alguém que começa a atividade, sou apicultor há 2 anos, conhece a legislação? Não, por acaso nunca li. É tão frequente isso como é frequente, eu já comprei uma colmeia, já fez formação, não, ainda não tive tempo. Ou seja, estamos a começar as coisas muitas das vezes pelo telhado. É importante que se façam os alicerces e depois então que possamos começar a atividade. Dessa forma, ou só dessa forma, é que conseguiremos perceber a importância de respeitarmos a natureza da atividade, ou seja, toda a atividade apícola tem que estar alicerçada no meio ambiente, na biologia da abelha, na disponibilidade florística. Isto aprende-se com formação, com experiência. Em termos de organização, se calhar estamos com um setor teoricamente organizado. Há neste momento 2 federações, a FNAP e a FENAPícola, uma mais antiga, outra mais recente, que no conjunto representam cerca de 50 associações, a FNAP cerca de 45 associações e cooperativas, a FENAPícola 3, 4 por aí. No conjunto representaram cerca de 70% das colmeias registadas a nível nacional, se calhar podemos dizer que há um nível importante de representatividade. Temos 3 organizações de produtores, 9 denominações de origem protegida, por isso é um setor que podemos dizer que está minimamente organizado. Por outro lado, tem beneficiado, ou não sei, podemos depois discutir um bocadinho isto, de uma pseudo-delegação de competências da Direção-Geral da Alimentação Veterinária, no fundo do Ministério da Agricultura, que tem ao longo dos anos procurado empurrar a tutela da apicultura para as associações. No fundo, como contrapartida dos apoios que são dados ao Programa Apicol Nacional, então delega para as associações toda a parte da extensão rural, que antes era competência da Direção-Geral Veterinária. A questão é que, muitas das vezes, estamos a falar só de uma pseudo-delegação de competências. Tá? E por isso, penso eu que impera neste momento, naquilo que é o setor, quer nos que estão associados, quer nos que estão extra-associações, uma diferente percepção daquilo que são os verdadeiros deveres, direitos e responsabilidades do apicultor. Ainda há muita gente que acha, sou apicultor porque sim, não tenho que dar responsabilidades de nada, nem do que produzo, nem do que tenho, nem de onde tenho as colmeias, nem do que vendo. A questão é que tem, mais não seja que dar responsabilidade a todos os outros apicultores cuja sua atividade pode estar a influenciar o sucesso da atividade deles. Isto é uma questão importante que teremos que ver em termos futuros. Por outro lado, às vezes parece que faltam mecanismos de controle e regulação, ou seja, às vezes parece que o setor vai fluindo sem um bocadinho na impunidade, um bocadinho sem perceber que é neste momento uma atividade, tal como a produção de suínos, como a produção de bovinos, em que o apicultor é um agente económico, é alguém que produz um alimento que é para ser consumido pelo consumidor e por isso tem responsabilidades. Para com ele, para com o Estado e para com os demais apicultores que têm que no fundo, vão sofrer este efeito da sua ação. E depois, às vezes, também parece que falta um bocadinho de vontade entre todos para nos organizarmos definitivamente, para encontrarmos um modelo de gestão do setor a nível nacional para que consigamos tornar isso sustentável em termos futuros. Por isso,
Acho que é fundamental e acho que a sustentabilidade passará por aí e tem que ser feito, quanto a mim, tem que ser feito muito rápido. Tem que haver uma congregação de vontades e interesses de todos, a DGAV, as autarquias, o CNF, ações de apicultores, os apicultores, a própria sociedade civil, os proprietários rurais. Definimos aqui um plano de ordenamento, perceber quais são os locais em que podemos fazer apicultura, os locais interessantes, avaliar o potencial de cada um desses locais. A atividade, quem quiser começar a atividade, tem que haver uma avaliação, tem que haver alguém superior que diga há espaço ainda para te instalares ali, vamos dar dinheiro, vamos aprovar um projeto, mas numa zona em que efetivamente é sustentável. Agora continuamos a aprovar projetos para zonas em que os encabeçamentos já não aguentam mais colmeias e se calhar temos ao lado, a 20 ou 30 km, temos espaços livres e por isso tem que haver aqui alguém, uma entidade que faça este trabalho. Ainda por cima nós em Portugal somos pioneiros a nível europeu, somos um país em que nós sabemos onde é que estão os apiários instalados, os coordenados e por isso era relativamente fácil, havendo vontade de todos estes players no setor, fazermos e ordenarmos este setor. Definindo os locais, garantindo desta forma o uso multifuncional da floresta, ou seja, se eu produzo eucalipto, o apicultor pode retirar uma produção de mel de eucalipto, se eu tenho um baldio que é explorado em pastoreio, o apicultor pode lá estar. Há terrenos públicos, parques naturais, que podiam ser concessionados aos apicultores, forma de ter gente dentro dessas áreas, gente a controlar, gente a explorar, a respeitar também, porque o apicultor respeita, porque precisa da natureza. Isto é fundamental. Por outro lado, junto da opinião pública, fomentar os proprietários rurais, que às vezes têm terras abandonadas, a cederem o espaço para a instalação destes locais. E daí criarmos ordenamento. Onde é que nós podemos fazer apicultura? Perceber os locais onde podemos pôr 1000 colmeias e os locais em que só podemos pôr 10. E tudo tinha que ser organizado em função disto. Todos os projetos tinham que passar pelo crivo, todo o dinheiro, todo o apicultor novo que quisesse entrar, passaria pelo crivo, não uma forma de o travar, mas uma forma de não o enganar e uma forma de lhe criar bases sustentáveis para que ele possa ser apicultor e tirar rendimento da sua atividade. E por isso, se quisermos ter uma apicultura sustentável em termos futuros, primeiro temos que garantir que ela vai ser sustentada pelo meio ambiente e pela natureza. Desengane-se quem pensa que com a alimentação artificial conseguimos ser apicultores. Não. A apicultura é que tem que nos sustentar as colmeias. Tá? Por outro lado, pede-se aos apicultores que tenham respeito pelas abelhas. O bem-estar animal é fundamental e nós temos que perceber se estamos a colocar as nossas abelhas num sítio ou não em que elas se sintam bem, porque só desta forma é que nós temos abelhas saudáveis e é que conseguiremos ter uma atividade financeira sustentável e geradora de rendimento. Nas outras espécies animais, já todos ouvimos falar disto, o bem-estar animal está em cima da mesa. A abelha, como um inseto, parte desse princípio, ou teoricamente, não terá sistema nervoso e por isso está fora da legislação relativa ao bem-estar animal. No entanto, quem é apicultor sabe que há sítios e locais que nos garantem o equilíbrio das colónias, uma expressão de potencial genético e produtivo. As condições de homeostase e de equilíbrio para que tudo corra bem. E há outros sítios em que as colmeias estão quase sendo desequilibradas e o apicultor tem que estar sempre a intervir. Então quer dizer que elas aqui se calhar não estão em bem-estar, estão desconfortáveis. Por isso o apicultor é que tem que ser capaz de perceber como é que tem que desenvolver a sua atividade de forma a garantir condições para ter as abelhas confortáveis, porque dessa forma ele também estará confortável naquilo que é a sua atividade. E o responsável por isto é efetivamente o detentor dos animais e, neste caso, o apicultor. Isto é o que está a acontecer em muitos sítios, meus caros. Temos 3 pastores a pastorear os mesmos locais. E todos sabem o que é que isto acontece. Se passa um rebanho de manhã e pasta, passa outra hora de almoço e passa outra à noite, depois temos as ovelhas magras e temos que estar a alimentá-las e por isso o futuro do setor em muitos locais neste momento passará por aqui. Porque isto custa-nos muito dinheiro e custa-nos muita sustentabilidade. Se olharmos para isto, eu acho que isto é fundamental, olharmos para estes números, começarmos a fazer contas. Qualquer atividade temos que fazer contas. Temos custos fixos, hoje em dia, ou termos uma colmeia, custa-nos, se calhar, 25 euros por ano, amortização do custo da colmeia, o custo da cera, o custo dos acaricidas, o tempo que dispensamos, e por isso temos que pensar
qual o número de colmeias que temos que ter no apiário ou no nosso efetivo, que somos capazes de gerir de forma a potenciar. E por experiência sabemos que cada apiário, cada zona tem o seu limiar. Quando nós passamos o encabeçamento, quando nós ultrapassamos esse limiar, então começamos a ter cada vez menos produção. Aumentamos os custos fixos, mas o nosso resultado vai ser menor. E por isso eu acho que todos temos que, se calhar, começar aqui a fazer algumas contas. Senão, cada vez o milheiro está mais vazio e as coisas tornam-se complicadas. Depois também, porque nos últimos anos tem havido um conjunto de constrangimentos ambientais. Fala-se muito das alterações climáticas, são efetivas, estamos agora nos dias de picos de temperatura, que o ano passado não tivemos, este ano temos. Temos alterações da flora, temos muitas zonas que os apicultores mais antigos diziam este monte ou esta encosta de antes era só queiró, era só urso, era só rosmaninho, agora é só giesta, não dá mel. As coisas mudaram. Para além do clima, cada incêndio que passa numa determinada zona destrói os ecossistemas, para além das perdas de colónias, que às vezes é o menos, porque essas são fáceis de repor. Agora, há riquezas ambientais e riquezas em termos de flora que nunca mais as vamos conseguir repor. E por isso há zonas que antes eram extremamente interessantes em termos apícolas e com os últimos incêndios, ou os incêndios sucessivos, perderam espaço. Por outro lado, o apicultor cada vez tem mais que partilhar espaços com a indústria, com a pecuária, com a agricultura intensiva, a questão da seca também, um conjunto de poluições que temos que tentar gerir de forma a garantirmos que produzimos mel de qualidade. O abandono do interior, isto aqui pode ser até interessante, porque quem é apicultor, terra abandonada às vezes até é bom, porque temos mais espaço para colocar as colmeias, mas por outro lado há alterações da paisagem e quando a terra não é trabalhada, se calhar a flora também vai mudar. Temos destruição de ecossistemas produtivos com a intensificação da agricultura, com o olival intensivo em muitas zonas, com a exploração florestal de eucalipto de forma mais intensiva, com herbicidas, com destruição de tudo o que é flora no subcoberto vegetal e que era muito interessante em termos de apicultura, com as monoculturas, que nos fazem com que as abelhas estejam sempre muito mais desequilibradas e por isso tudo isto nos últimos anos tem mudado. E depois, e para terminar, o conjunto de patologias que existem, nomeadamente a nozema, que tem estado a crescer, a loca americana, que está mais ou menos estabilizada a nível nacional, mas temos de estar atentos, mas a nozema tem aumentado e a nozema é um oportunista, surge em situações em que as colmeias estão debilitadas, que estão em stress. A pressão também em termos de genéticos, temos muita gente a introduzir linhas não autóctones, linhas de outros países que não estão adaptadas à nossa realidade e, mais uma vez, quando fazemos uma atividade sem fronteiras, não garantimos que o que eu introduzo na minha exploração não vá fecundar algo de alguém que andou anos e anos e anos a fazer um trabalho de seleção e de melhoria e que, por efeito da ação de um apicultor vizinho, perdeu todo o trabalho que colocou. Temos assistido também nos últimos anos a esta proliferação de outras linhas e, por isso, há que ter cuidado também com a sustentabilidade. Depois temos predadores que vêm pressionar e vêm dificultar ainda mais, a vespa-volutina, o abelharuco, os pesticidas, com efeitos cumulativos, que vão aumentando de ano para ano. Portugal, apesar de tudo, trabalha ainda muito pouco em agricultura intensiva e por isso consegue, desta forma, ainda evitar um bocado as perdas por pesticidas, mas é uma realidade a ter em conta. E depois chamo-lhe o abelheiro, não uma forma depreciativa e não uma forma de tentar aqui analisar alguém, mas o curioso que está na atividade sem pensar que tem que se integrar num grupo, que tem que ter os objetivos comuns, que tem que pensar a atividade, tem que trabalhar em conjunto, porque só desta forma é que nós conseguiremos trabalhar. E só desta forma é que nós evitaremos o colapso da espécie. E terminei esta primeira fase, passando a bola para esse lado, dizendo que a grande oportunidade e o grande desafio será nós conseguirmos produzir em qualidade e em quantidade. Já vimos que temos mercado, já vimos que temos quantidade, já vimos que temos qualidade e por isso temos de ser capazes de nos juntar, olhar para o mercado, perceber de que forma é que conseguimos atingir esse mercado e só temos uma forma. E acho que este provérbio africano reflete isto, que é se queremos ir rápido vamos sozinhos e na agricultura temos ido muito rápido nos últimos anos e por isso se calhar quer dizer que andamos todos sozinhos, mas se calhar temos que perceber se queremos ir longe
então temos que nos juntar, temos que ir acompanhados, porque só desta forma é que nós conseguimos lá chegar. Tá? Passava então, para descansar aqui um bocadinho, passava a bola aí a esse lado e para podermos também compartilhar. É bom. Já seguiu, já. Ok. Ok, agradeço-lhe este brilhante diagnóstico, não é? Completo, internacional, nacional, com o fator tempo, ou seja, também aqui há alguma evolução ao longo do tempo, portanto ficamos com a ideia como é que isto tem evoluído, e eu passaria agora um pouco para as questões que nos estão aqui colocadas por escrito, que é: quer investir na apicultura, qual o custo de produção de 1 kg de mel? A partir de quantas colmeias é rentável a produção de mel? A partir de quantas colmeias é rentável a produção de mel como atividade, pensou como atividade profissional, não é? Ou profissional ou de part-time. Aqui as respostas são as que entendo a dar, não é? Portanto, aqui não temos formas, portanto é a interpretação que o conferencista e o âmbito que dê. Acho que aqui nós temos que ser muito, muito racionais. Muito claramente, para mim, se conseguimos ser apicultores, se calhar ganha mais um apicultor a tempo parcial com 200 colmeias em que ele tem tempo para gerir, sem grandes investimentos, se calhar ao fim do ano, porque tem menos custos fixos, consegue ter mais resultado líquido do que um apicultor profissional que tem toda a sua atividade alicerçada no setor, com 500 colmeias ou 600. Quando nós começamos a subir a escala, ou temos que dar um salto muito grande para diluir custos, ou então há custos que depois começam a ficar pesados. Por outro lado, também depende muito daquilo que é a nossa rentabilidade. Ou seja, se eu prefiro ter 300 colmeias que me deem 30 kg de mel do que ter 600 que me deem 20. Porque essas 600 têm-me 2 vezes mais custos fixos. E se calhar a rentabilidade ao fim do ano vai ser muito menor. Aqui cada um tem que conhecer a sua zona, conhecer o potencial. Cada ano é um ano. Por exemplo, para contextualizar, na zona do Minho, estamos com 10 vezes menos mel do que o ano passado. No mínimo. Temos apiários que o ano passado deram 1 tonelada, este ano deram 20 quilos. E por isso também daí, às vezes é interessante que nós consigamos cobrir várias zonas, mas também tendo muito cuidado com os custos. Porque temos gente a fazer 100 km para ir ver um apiário. Esse apiário pode dar muito mel, mas dá prejuízo ao longo do ano. Por isso eu acho que os apicultores têm cada vez mais que fazer contas, cada um tem que fazer as suas contas, quais são os meus custos de produção, qual é o potencial da minha zona. Há zonas que são rentáveis a cada 5 anos e há zonas que são rentáveis todos os anos. Tá? Por isso, isto não é muito fácil. Eu diria que para poder viver a atividade numa zona média em que eu consiga ir a 20 kg por colmeia, há se calhar 600 colmeias, 700, talvez já chegue se eu conseguir otimizar muito os meus processos. Ou então, se eu conseguir ter um trabalho que me funciona a meio tempo, que me liberte tempo para eu gerir 200 colmeias, por exemplo, se calhar tem aí ao fim do ano um bom pé de meia para poder ir aforrando. Na questão seguinte, na sua opinião, quais as características do perfil do apicultor que levam ao sucesso na atividade? Eu acho que, essencialmente, primeiro, tem que gostar muito do que faz. Tem que perceber que a apicultura, para ser feita de forma rentável, há trabalhos que têm que ser feitos naquele dia. Tem que ser alguém que saiba olhar para a floração, que saiba entender todas as componentes daquilo que é a atividade apícola. A floração, a meteorologia, a genética, a sanidade, a formação que ele tem que ir fazendo, a troca de experiências com os outros colegas. Às vezes, colegas com o mesmo tempo da apicultura, mas em função dos apiários, em função da experiência que vão tendo, toda esta partilha de conhecimentos é fundamental. Essencialmente, ser alguém que olha para as colmeias e quer aprender, e todos os dias vai no sentido de aprender algo e de ir também gravando os conhecimentos, porque cada ano é um ano. Muitas das vezes nós vamos fazendo paralelismos e dizendo que 2019 foi um ano muito semelhante ao ano de 2014. Quem tem algum histórico consegue ir buscando estas ligações. Eu acho que isto é fundamental. E muito espírito de sacrifício também. Que ajudas existem para o setor apícola?
Neste momento existem dois tipos. Algumas delas ao investimento, ou seja, à instalação, que é hoje em dia o PDR 2020, Jovem Agricultor, mas isso certamente vocês estão mais à vontade. Existem os pequenos investimentos, que eu acho que são muito interessantes, para investimentos até 40 mil euros, locais, que hoje em dia é relativamente simples a aprovar, que já permite fazer já um investimento interessante, já até com algum volume, que permite ir fazendo investimentos sucessivos, sem nos obrigar a dar um salto de aprendiz a profissional em 3 ou 4 anos, e se calhar de forma mais sustentável. E depois existem apoios ao setor, apoios dos mercados, também do Programa Apícola Nacional, que este ano deu um apoio para a sanidade, que foi sofrendo aumentos de verbas, está neste momento em 3,70 € por colmeia e ano, para o apoio ao tratamento de bava-roose, e ainda que paga 90% dos técnicos das associações, que no fundo alguém que está no terreno para promover o setor, para estar junto dos associados, e por isso eu acho que a apicultura, apesar de que muitas vezes se diz que é o patinho feio e o parente pobre da agricultura, acho que a apicultura tem neste momento um conjunto importante de instrumentos financeiros que podem garantir aos apicultores uma boa ajuda. Eu lembro também que a apicultura também faz serviço público, não é? Pronto. Faz apoio à polinização e à manutenção de sementes e de espécies muito, muito diversas, não é? Portanto, os apoios públicos à atividade, não é? Na minha perspectiva, não podem ser vistos como subsídios, como dar dinheiro, mas, pelo contrário, devem ser vistos, e até, na minha opinião, deviam ser revistos numa lógica de pagamento de uma prestação de serviço público que o apicultor faz à sociedade. A questão seguinte tem a ver com o mercado e pergunta: há potencial para exportar mel de Portugal? Se sim, quais os países com mais interesse? Países com mais interesse no nosso mel. O país que tem mais apetência, em termos de volume, é a Espanha. A Espanha é o principal comprador de mel nacional. A Alemanha também, principalmente a Espanha e a Alemanha, são os principais players de mel a granel. Depois vai a Espanha, ou vai a Alemanha, é misturado e depois entra em Portugal novamente, com a chancela de mistura de maize, whey, não whey. Depois temos outros mercados. O mercado do norte da África tem também algum interesse pelo mel nacional, aí às vezes já conseguimos ter algum mercado até de mel enfrascado. O norte da Europa, que valoriza os meios biológicos, os DOPs, e com mais valor acrescentado. Por isso conseguimos, se vamos pensar numa commodity, no mel como uma commodity, como algo que se vende a granel, sem um cunho pessoal, então estamos a falar dos players que fazem misturas e embalamentos, os lotes, e procuram o nosso mel para fazer os blends. Se vamos pensar em alguém que nos quer valorizar, então pensamos nos países do norte da Europa ou do norte da África, que têm dinheiro e que pagam qualidade e diferenciado. Próxima questão: mel biológico tem interesse? O mel biológico tem interesse quando pensamos, quanto a mim, esta é a minha visão, quando Sim. pensamos nos mercados internacionais. Acho que o mercado português não está preparado para pagar o mel biológico com o sobrecusto que ele tem. Eu diria que, se calhar, em termos de custo de produção, o mel biológico terá talvez um acréscimo de €1 por aí, com restrições que temos aos tratamentos, para a bava-roose, à alimentação e suplementação quando é necessário, o custo de certificação, teremos um sobrecusto por aí de €1. Por outro lado, também dizer, até como produtor, que o mel, tudo ele é biológico. E às vezes há aqui um erro do português. O mel é biológico. Outra coisa é o mel produzido em modo de produção biológico. Ou seja, todo o mel é biológico. O mel produzido em MPV tem uma entidade certificadora que no fundo vai certificar um modo de produção com regras definidas para o MPV. Tá? Agora, eu acho que em Portugal o mercado não está preparado, mas para o mercado internacional há efetivamente muita procura e valorização dos meios biológicos. Quais os parâmetros utilizados para analisar a qualidade do mel? Eu creio que esta questão teria a ver em saber a sua opinião. Como é que se caracteriza a qualidade do mel? Ou seja, do ponto de vista de qualidade, o que é a qualidade? Pronto.
a qualidade é um chavão que engloba muitas coisas. Tá? Mas, tecnicamente, eu defino a qualidade de duas formas. Temos dois tipos de qualidade. Uma coisa é a qualidade higiosanitária. Tá? Ou seja, é dizer, este produto cumpre as regras higiosanitárias, este produto tem qualidade. Outra coisa, eu como consumidor, dizer eu gosto ou não gosto. Tá? Eu posso ter um produto que cumpre as regras, cumpre a legislação, tem qualidade, pode estar no mercado. Mas eu posso dizer, não, mas eu isto, falando de mel, eu este mel não gosto. Há meios que eu gosto mais, outros não gosto. Por isso, aqui há dois tipos de qualidade. O mercado, quando vem comprar, neste momento procura no mercado nacional, procura meios essencialmente monoflorais. Tá? São meios, e como é que eu sei, se calhar é uma pergunta que surge muitas das vezes nestas situações, é como é que eu digo que este mel é monofloral? Tá? Não é como o vinho, que eu cultivo uma variedade de uvas, eu sei que aquele vinho é um arinto, é um alvarinho. Aqui, o que eu tenho de ter é a forma de saber onde é que as abelhas foram recolher grande parte do néctar que me constitui aquele mel, e daí eu poder dizer, este é um monofloral de eucalipto, de rosmaninho. Isso faz por análises polímicas, em que, mediante uma grelha reconhecida internacionalmente, eu sei que o mel que tenha mais de 15% de pólenes de rosmaninho, então eu considero monofloral. De eucalipto, 70%. De castanheiro, 90%. Tá? E por isso o mercado paga bem os monoflorais, para depois poder, como sabe as características específicas dos monoflorais, depois então facilmente consegue fazer os lotes, e de forma a que o lote saia sempre igual para o mercado. Depois, o HMF, o hidroxímetilo metulfluoral, é um composto que o mel, à medida que vai envelhecendo, vai aumentando, e por isso é uma forma do mercado perceber se o mel foi aquecido e se o mel é um mel velho ou um mel jovem. Também é um dos critérios principais. A condutividade também. E por isso nós temos meios portugueses, que têm a ver com os teores em minerais, nós temos meios portugueses muito valorizados porque têm elevadas condutividades e que são muito interessantes para fazer misturas com os meios muito claros e com baixíssimas condutividades que vêm da China e da Argentina. E por isso meios de castanheiro, meios de molada, são meios que o mercado procura e paga porque precisa deles para fazer as misturas. Depois temos aquilo que é o consumidor. Cada zona do país gosta de tipos de meios diferentes. Se eu quiser ir para Lisboa vender o mel duro da Serra da Cabreira, do Gerês ou Trás-os-Montes, muita gente de Lisboa não gosta, porque para eles a qualidade é o mel do rosmaninho. Se eu quiser vender no norte o mel do rosmaninho, 95% diz, este mel não tem qualidade, este mel é claro. Depois o próprio público define qualidade, ou cada um define para si aquilo que é a sua qualidade. Não sei se foi claro. Sim, claro. Eu acho que caracterizou com alguns parâmetros analíticos, eu tenho uma noção de qualidade que é a ligação a valor acrescentado. Que é, para mim, a qualidade é eu ter um produto e alguém dar-me acima do valor de mercado. Ou seja, ter facilidade em trocar por euros. Para mim, isto é qualidade. É o que se traduz em dinheiro, em valor acrescentado. Ou seja, pelo mesmo quilo de mel ou pelo mesmo meio quilo, mas pela unidade, alguém estar disposto a pagar mais. Não é? Portanto, e acho que aí explica bem que tem de ter as condições higiênico-sanitárias para ter acesso ao mercado. Depois, se for monofloral, de acordo com o tipo de consumidores e de mercado e da região, não é? Portanto, e depois se é envelhecido, se não é envelhecido, não é? Portanto, e o aspecto do modo de produção biológico para alguns outros mercados. E depois é a questão da disponibilidade também. Só peço desculpa interromper, mas por exemplo, com certeza. Se eu tiver mel de eucalipto este ano, o mercado oferece-me neste momento a 5,5€ já a granel. Claro. Mas não há. O ano passado oferecia a 3. Por isso, nós jogamos também sempre muito com estas oscilações daquilo que é a disponibilidade. Certo. Pois, isso aí já é o conhecimento do mercado, não é? É o mercado a funcionar. Porque para mim, por exemplo, tenho alguns produtos agrícolas que o mercado não funciona, que é o preço é igual todos os anos. Havendo muito ou havendo pouca produção, o preço é sempre o mesmo, não é? Eu dou um exemplo clássico para isso, que é o preço das uvas. Sim. E, portanto, esse para mim é um exemplo clássico do mercado que não funciona e que a Autoridade da Concorrência, por exemplo, neste caso, deveria analisar porque é que não funciona, porque é sempre uma linha. Não é? Portanto, aqui no caso do mel, portanto, não sei se tem variações significativas ou não. E até eu acho que o setor tem que comunicar, por exemplo, este ano o mel irá subir, porque há pouco. Há uma parte do outro país que tem, mas o mel irá subir. Mas se nós soubermos comunicar ao próprio consumidor, e acho que é importante em toda a agricultura que o consumidor perceba, quando nós temos atividades que dependem de condições edafoclimáticas, que nós sejamos capazes de dizer, e este ano não houve condições para produzir, até inclusivamente, nós temos este ano, por exemplo, que dizer ao consumidor, este ano mel de eucalipto não há.
O produto não deu mel. E criámos até a própria necessidade ao consumidor. É quase, isto passa publicidade, mas é quase a história do Ferrero Rocher. Temos que criar fome. E no dia em que nós já tenho, ok, quanto é? Mas tem que ser a X, não tem problema. Tem qualidade, eu pago. Esse ponto eu acho que tem a ver, na minha opinião, com a primeira questão, que é, quando uma fileira é capaz de indicar um intervalo de preço de custo, e se esse preço de custo for superior ao mercado internacional, quer dizer que se formos capazes de comunicar isso, o consumidor percebe, quando está a comprar mel a determinado nível de preço, que está a comprar mel que vem de fora. Exatamente. E, portanto, que está misturado, o que seja. Agora, se temos um determinado valor de custo, e se isso for conhecido no mercado, o consumidor vai saber quando o preço está abaixo de determinado nível, tanto que não pode estar a comprar mel de... Pode estar a comprar qualidade. Não está a comprar se mel calhar, total. Sim, exatamente. Qualidade compra, porque ele compra os resíduos. Essa é que é a grande questão. Claro. Mas que outros produtos, para além do mel, têm valorização efetiva e procura por parte dos mercados? Quer seja real, quer seja potencial, e, portanto, e na perspectiva do tempo, ou seja, entre o momento atual e os próximos anos. Há aqui uma segunda parte, não sei se o depois nos dá aqui mais um bocadinho, mais 5 ou 10 minutos, mas depois poderíamos, podemos falar um bocadinho sobre isso. Se calhar podemos deixar essa pergunta ao fim. Que acho que é importante, porque a apicultura não é só mel. Na sua opinião, qual a estratégia a implementar para melhorar a cooperação entre os agentes da fileira? Eu acho que, acima de tudo, é voltarmos àquela questão de dizer que estamos a fazer uma atividade sem limites. E este é o grande problema, que é... Sim, força. Eu tenho um ponto prévio, e peço desculpa de estar a responder à questão, mas eu tenho um ponto prévio, que é... Eu acho que as fileiras em Portugal deviam ter política. Ou seja, o país devia ter política para a apicultura e, sobretudo, dentro dessas atividades, deviam ter política para as DOPs, para os produtos de qualidade dentro das fileiras, mas o país devia ter uma orientação política, ou seja, devíamos perceber, não é, para onde é que queremos caminhar do ponto de vista médio, quais são as opções macro, ou seja, não vai condicionar a vida de toda a gente, mas repare, um responsável político dizer vamos aumentar o número de colmeias ou vamos melhorar a produtividade, a produção por colmeia, ou vamos no sentido do mel bio. Depois cada um interpreta como entender, mas tem alguma, e depois tem de explicar porquê, não é? Ou seja, qual é que é a base, qual é que é... Eu acho que essa parte política que é o que falta para juntar as organizações e as pessoas. E depois o outro, quando há objetivos de política, depois tem instrumentos que são os meios financeiros. Ou seja, dizer, meus amigos, as federações ou não sei o quê querem este dinheiro, sim, então tem que estar em conjunto, tem que se alinhar. Quando estiverem alinhados e aparecerem cá alinhados, nós vamos negociar convosco os meios. Não sei se alterei, se... Estamos alinhados. Aquilo que eu acho, efetivamente, é isto. Quer dizer, e quando eu dizia há bocado, toda a gente temos que congregar vontades. Está na hora de toda a gente que intervém na fileira definir uma política para o setor apícola a nível nacional. E temos de ter uma linha, não é? E se nós definimos, os objetivos são estes. Que espaço temos no mercado nacional? Que meios precisamos? Onde é que há espaço para produzir? Então, até os próprios apoios têm que ser canalizados. Ou seja, senão estamos, no fundo, a desperdiçar recursos. Estamos a dar apoio, estamos a apoiar apicultores, a apoiar investimentos em zonas que já se sabe a partir que aquele dinheiro é dinheiro que não vai criar sustentabilidade, não vai contribuir para a riqueza, vai criar mais um problema a alguém que está a investir numa área em que não vai ter escoamento, em que não vai ter produção. Depois toda a gente tem que pensar qual é o caminho. E então todos em conjunto temos que entrar nesse caminho. Quem quiser estar, depois automaticamente é encaminhado. E eu acho que tem que ser desta forma. E temos que perceber que só temos esta forma de ser sustentáveis. E acho que é isso mesmo. Temos de ter uma política. Já basta as incertezas da atividade.
Se nós próprios não as temos e não nos valorizamos, então estamos sempre muito vulneráveis. Sim, eu acho que isto é mais uma questão de método do que de princípio. Eu acho que quanto aos princípios estamos todos de acordo. Depois o que falta é o método, ou seja, qual é que é o próximo passo que temos que dar para definir e fazer com que essa orientação política e essa organização da fileira aconteça. A questão seguinte pergunta: existem seguros para a apicultura? Neste momento, não. É um problema que o setor tem. Há uns 4 ou 5 anos houve uma corretora de seguros, uma empresa ligada a uma corretora que fez um protocolo com a Federação e criou um conjunto, um pacote de seguros, desde roubos, incêndio, vandalismo e responsabilidade civil. A questão é que as adesões foram poucas, se calhar isto é o princípio do ovo e da galinha, não é? O seguro era muito caro, infelizmente é interessante, mas quando pagássemos o prémio anual tínhamos que ter muitos prejuízos para compensar acionar o seguro. E por isso, neste momento, a atividade não tem seguros, não há forma. Em Espanha o seguro é obrigatório e acho que isso também era importante. Claro. Se calhar dessa forma os seguros baixavam, mas não seja responsabilidade civil. Nós, como apicultores, temos de ter consciência que a nossa atividade pode pôr em causa alguém de duas formas. Ou porque foi picado, inadvertidamente no decorrer da nossa atividade, ou então porque, sem saber, temos um problema no nosso mel ou algo do género em que põe em causa. Então nós próprios devíamos estar preocupados em ter um seguro de responsabilidade civil que respondesse por alguma coisa que nos fugiu de controle. Mas não temos neste momento ninguém que nos ofereça no mercado seguros, quer de responsabilidade civil, quer de problemas relativamente a catástrofes naturais e incêndios e tudo mais. Claro. Eu pedia-lhe com essa questão seguinte, porque a questão seguinte é colocada por um participante espanhol e para estar a tentar traduzir, posso não traduzir no sentido concreto do que aí está colocado. Eu faria algumas considerações sobre os seguros. Na minha opinião, o prémio do seguro não pode ser superior a 3% do volume de negócio, ou seja, sempre que for superior a isso não é interessante. E um dos problemas que nós temos nos seguros em Portugal é uma questão de dimensão, ou seja, nós temos um mercado pequeno do ponto de vista dos seguros ligados à agricultura e pecuária, e depois temos, na minha opinião, duas maneiras de resolver o problema: ou torná-los obrigatórios ou integrá-los com outros países, mas integrá-los mesmo, ou seja, ser mercado único. Da maneira que está, não são interessantes para ninguém, porque não há dimensão, portanto só faz seguro quem tem prejuízos muito elevados. Creio que já percebeu o sentido da questão e, portanto... Acho que mais do que uma questão é, no fundo, uma constatação. Hoje em dia, uma das formas de nós estarmos menos vulneráveis às tais oscilações do mercado, porque eu posso, para mim como produtor, qualquer empresário, se conseguisse ter no seu plano de negócios, definir um preço de venda do produto com algumas oscilações, mas balizado o mais possível, é muito mais fácil. Agora, eu fazer um plano de negócios, em que monto um plano de negócios em 2016, com mel no mercado a 4 euros, em 2019 vendo-o a 2, o plano de negócios caiu por terra. E por isso, qual a forma de nós estarmos menos vulneráveis? É dominarmos nós uma parte do mercado e dos intermediários. E o que diz este interveniente é que, se calhar, o caminho é nós começarmos a processar. Quando falamos de mel, o processar é embalar e vender diretamente ao consumidor. E se calhar aí nós conseguimos ir buscar mais €1, €1,5 em quilo. Um produtor de 10 toneladas são 10 ou 12 mil euros ou 15 mil euros ao fim do ano. Se calhar paga-lhe os custos fixos, é interessante. O pólen também poderemos nós processá-lo, ou seja, tudo o que seja encurtar caminho, encurtar circuitos, tudo isso é importante. Como é que um consumidor, a questão é que os consumidores estão mal informados, mas como é que nós podemos admitir que o mel que foi comprado em Portugal vai à Espanha ou à Alemanha, é misturado e entra em Portugal e consegue ser mais competitivo no mercado, no supermercado ao pé da porta do apicultor? Não pode ser. Nós temos que perceber os mercados e temos que ser capazes de nós tomar conta deste mercado. Se temos que nos juntar 4 ou 5 para conseguirmos garantir um grande hipermercado, então temos que nos juntar. Se precisarmos de apoio das federações, do governo, então temos que nos juntar e temos que garantir isso. Eu acho que o caminho é por aqui.
e concordo com esta visão. Às vezes diz-se que o caminho é exportar. Exportar. Não, se nós somos deficitários, o que é que nós devemos de exportar se eu tenho um mercado à porta de casa sem custos? Então tenho que explorar esse mercado. A questão da Vespa asiática, obviamente, desde há 6 anos, que nos tem condicionado. Zonas do país estão agora a começar, outras já estão bem familiarizadas. É mais um custo, se calhar custa-nos produção. Eu pessoalmente não consigo quantificar e não me sinto à vontade para dizer custa-me 10, custa-me 30 ou custa-me 40% da produção. Que tem um custo anual por colmeia acrescentado, tem se calhar 3, 4 euros. Há de haver anos em que ela vai fazer muito pouca moça em termos produtivos, mas há de haver outros anos, e se calhar estamos num dos anos em que isso vai acontecer, devido à conjectura atual de seca, de vez para aparecer muito cedo, em que iremos pagar a fatura muito cara e iremos ter perdas muito elevadas. Agora, é mais uma agressão em que temos que estar preparados, porque a globalização trouxe estas coisas. Isto é quase como o Covid, ninguém estava preparado e vamos ter que nos habituar, e a vez é igual. Claro. A questão seguinte pergunta: quais as consequências das alterações climáticas na apicultura? É outra questão que também não me sinto muito confortável para responder. Isto porquê? Porque, obviamente, que nós temos alterações climáticas, acho que isso é claro para todos. Agora, depois temos ciclos climáticos anuais. O ano passado, tivemos um ano em muitas zonas, por exemplo, no norte do país, o ano passado tivemos o melhor ano de sempre. O sul teve o pior ano de sempre. Vemos no mesmo país, 500 km de distância. Atualmente, temos zonas, no centro do país, por exemplo, que com 30 km de diferença, uns não têm quase mel e outros têm muito mel. Ou seja, cada vez mais isto vai ter que ser vivido ano em ano. E o apicultor terá que perceber também que zonas, que apiários é que estarão mais expostos às alterações climáticas. Há sítios que com mais seca, menos seca, mais ou menos funcionam. Tem outros que, havendo um bocadinho de seca, não funcionam. Outros que, se forem mais chuvosos, não têm hipótese. Por isso, os apicultores têm que ir começando a estar muito atentos ao clima, percebendo os locais e, se calhar, chegar a um ponto e dizer: este local não me interessa, a rentabilidade de o ter, prefiro reduzir o meu efetivo, mas não tenho este custo aqui acrescido. Não é fácil responder a isso. Acho que a própria agricultura não sabe muito bem ainda como é que isto irá condicionar. A questão, na sua opinião, as ajudas do Plano Apícola Nacional ajudam efetivamente os apicultores? Eu acho que sim, mas não seja, até porque como técnico apícola mal corria se não confiava na entidade que nos paga os ordenados e que movimenta as associações. Eu acho que mais não seja neste momento as ajudas do PAN têm um condão, que é juntar os apicultores e pelo menos obrigam os apicultores a estar associados. A minha dúvida é, no dia em que houver estas ajudas, e há ajudas diretas e indiretas. Uma coisa é aquela ajuda que nos entra em euros na nossa conta bancária. Acho que quando nós temos um custo de tratamento de 6 euros, 7 euros anuais, quando temos uma ajuda que nos paga 50%, 60% desse tratamento, eu acho que já é uma boa ajuda para a atividade. Quando nós temos um técnico disponível, uma associação disponível para nos representar, para nos congregar, para nos dar formação, para nos resolver os problemas, isso também é importante. Eu perguntava se os apicultores que estão na sala estavam preparados para pagar X% do vencimento dos técnicos se não fosse o plano apícola, para pagar uma cota maior da associação, para estarem juntos e para ter alguém que os represente e para pagar o tratamento na íntegra. Ou seja, eu acho que tudo isto é interessante. São 3,5 milhões de euros que vêm para o setor. E por isso, mais não seja, tem esse condão de fazer os apicultores estarem juntos e, no fundo, fomentar esta organização. E é dinheiro. A polinização de fruteiras terá uma atividade com interesse comercial e rentabilidade para um segmento da apicultura? Isso depende da vontade e da percepção dos produtores frutícolas de perceberem ou não a vantagem da polinização. Se nós formos aos produtores de amêndoa da Califórnia, por exemplo, para eles isto é fundamental. Eles pagam 100, 120 dólares para ter lá as colmeias no ano. Ora, mais ou menos fazendo a conversão direta, se eu tivesse garantidos nas minhas colmeias em mel 100 euros por ano por colmeia, então, se calhar, valia a pena investir. A questão é que nós, em Portugal, o setor frutícola ainda não deu esta importância às abelhas.
e penso que não estarão, isso o Engenheiro Martins conhece certamente melhor o setor, não sei se estão preparados para pagar por este serviço de polinização. Por outro lado, nós temos... Sim. Ainda há poucos fruticultores disponíveis para pagar. Isto tem a ver com tradição de mercados, não é? Na Califórnia, na Nova Zelândia, portanto, é tradicional ser pago e é um custo de produção conhecido e reconhecido, e também são conhecidos os resultados, não é? Claro. Eu penso que ainda não chegámos muito a esse ponto, até porque temos que ter noção de uma coisa, é que as abelhas que vão à polinização, essas colmeias, estão penalizadas, porque hoje em dia toda a agricultura intensiva usa um conjunto grande de agroquímicos e alguns deles de inseticidas que afetam de forma muito marcada a viabilidade das colmeias, e por isso colmeias que façam sequências de polinização em 1 ou 2 pomares, no final a viabilidade delas está seriamente comprometida. Por isso, para vivermos disso, o produtor frutícola tem efetivamente que pagar quase uma colmeia nova, porque no fim, na Califórnia, elas são autoclavadas e o processo começa do início. Claro. Questão seguinte: que condições são necessárias reunir para incrementar fortemente a instalação de jovens agricultores na apicultura? Acho que, primeiro, é o tal ordenamento, é a tal política. Tem que haver uma política que diga a alguém: tu queres começar, tens aqui estes sítios, vamos fazer aqui um acordo, nós damos-te os sítios, pode ser muita gente, pode ser o Estado, pode ser os valdias, pode ser as câmaras, pode ser produtores em bolsas de terras, por exemplo, mas o Estado, quando contratualiza um apoio a um jovem agricultor, também acho que tem uma responsabilidade, que é dar-lhe o dinheiro, mas também tem que lhe garantir, ou tem que o ajudar a perceber que não é só ir buscar o dinheiro do apoio, também tem que lhe garantir sustentabilidade. Porque nós fazemos um projeto para durar 5 anos, eu acho que é manifestamente sermos pouco ambiciosos. Temos que estar a investir na agricultura para termos uma agricultura a longo prazo. Quer criando investimento na produção, a montante, quer criando investimentos a jusante, fomentando a organização, criando as tais estruturas que possam processar localmente os produtos e colocá-los diretamente no mercado, porque às vezes, já falámos sobre isto várias vezes, eu acho que mais importante do que financiar a instalação é ajudar uma atividade a ela ser sustentável e acrescentar-lhe valor ao longo dos anos. E por isso eu acho que o mais importante é dar uma política, encontrar um ordenamento, saber onde é que efetivamente ele se pode instalar e também dar formação aos jovens apicultores para eles perceberem, aos jovens agricultores, para eles perceberem se efetivamente têm ou não condições para estar nesta atividade e se têm os locais perfeitos. Depois, a questão seguinte é uma questão técnica que tem a ver com a densidade de colmeias por hectare. Portanto, quem pergunta diz que sabe que depende do ecossistema, mas no fundo eu acho que quem faz a pergunta pretende saber o intervalo. Qual é que será o mínimo, o máximo? Mas eu gosto de transformar isto em hectares, porque às vezes as pessoas não fazem estas contas. Eu disse há bocado que a legislação portuguesa define que os apiários têm que respeitar a legislação base ou geral, que os apiários têm que respeitar no mínimo 800 metros de distância. Eu, como apicultor, não pretendo que as minhas colmeias vão muito mais além de 1 km de raio, ou seja, que trabalhem ali no espaço de 1 km, porque a partir dali o custo-benefício passa já a não compensar. Ora, fazendo uso das regras da matemática, se eu fizer 1 km de raio, em que o apiário circulará, em que as abelhas irão recolher, quer dizer que essas abelhas vão pastorear 320 hectares. Definindo um apiário, para mim, que aquilo é um apiário mais ou menos base, 30 e poucas colmeias, esta seria a tal densidade, que era 30 colmeias para 300 hectares, 30 colmeias, ou seja, 10 hectares por colmeia. Não é quantas colmeias por hectare, mas é quantos hectares por colmeia. Quando as pessoas fazem estas contas, 300 hectares é muito, depois, mas efetivamente é o que elas precisam. Se não tiverem fome, porque se elas tiverem fome, elas vão alargando. Mas aí depois já não tem rentabilidade. Ok. Depois pergunta sobre o mercado. O facto do mercado estar estabilizado é mau ou é bom? O mercado não está muito estabilizado. O mercado até está bem desestabilizado. Andou ali 2 ou 3 anos, 2015, 16, 17, andou ali 3,5, 4 euros.
Depois o mercado respondeu um bocadinho também à relutância dos produtores portugueses, porque o que aconteceu foi que os apicultores, o mel entrou numa espiral de subida e começou a 3 euros, 3,20, 3,5, 3,84 e então muitos dos apicultores há uns 4 anos atrás disseram, isto agora temos que ir aos 4,5 e não sai nada da nossa casa se não for a 4,5. Só que o mercado internacional trabalhou, foi fazer o trabalho de casa e abriu mercados lá fora, mel mais barato. E isso fez com que o mercado, que podia neste momento estar estabilizado, se na altura tivéssemos cedido um bocadinho ao mercado e o mercado cedia um bocadinho também, podíamos estar aqui com uma relação de longo prazo. Neste momento, o mercado está a passar por uma fase de braço de ferro. Em Portugal temos mel, queremos exportar, o mercado lá fora diz nós não precisamos, estamos servidos, e por isso neste momento as coisas oscilam muito. Agora, com o Covid, com alguns bloqueios das circunstâncias a nível mundial, houve algum escoamento de mel que estava armazenado, portanto, na zona sul do país, o preço subiu ligeiramente, mas o mercado não está nada estabilizado. O que eu acho que, quando é assim, às vezes pode ser mais interessante para nós tentarmos encontrar, nós produtores, nosso setor, um ponto de equilíbrio e ir buscar, perceber quanto é que é o nosso custo de produção, quanto é que nós precisamos de ganhar. Então vamos tentar encontrar este ponto, porque o mercado também tem que ganhar, não é só o produtor. O negócio tem que ser interessante para todos. E se assim for, ele estabiliza. A próxima questão, portanto, que é a última, não é? Acho que encerraríamos a questão das perguntas por aqui. Que cursos de formação profissional recomenda que frequente quem já está na atividade há meia dúzia de anos? Acho que a Espaço Visual tem cursos de apicultura, hoje as associações também fazem algumas formações. Acho que, acima de tudo, procurar cursos que possam ter alguma, ou pelo menos que possam abordar algumas componentes práticas, em que possam discutir com gente que já tem experiência, gente que tem alguns anos de setor já, porque o histórico na apicultura cria bagagem, cria experiências. Eu acho que isto é importante. E depois que as pessoas tenham capacidade ou tentem criar a capacidade de perceber dentro da formação o que é formação, o que é de formação, o que é agora o palavrão da fake news, não é? Que isto diz muita coisa que, circulando na internet, passa a ser uma verdade. E às vezes vemos coisas ilegais a circularem como sendo verdades, e é importante alguém de confiança. Eu acho que as associações apícolas hoje em dia têm que ser os parceiros, porque no fundo conhecem a região, conhecem as necessidades. É gente que está sem interesse na atividade, no fundo está aqui para trabalhar, e depois tem que ser parceiros, e depois um conjunto de empresas de formação que também são créditos firmados e que estão a colaborar. Eu acho que tem que ser por aí. Nós estamos em cima do tempo previsto. Não sei se pretende que encerremos por aqui ou fazer... Se calhar ia só então à última, como estávamos. Sim. Só a questão dos produtos apícolas. Então, já estão a partilhar, penso que já estão a ver o ecrã. Ainda não. Não? Não. Não, está bem, ok. Então eu tenho que compartilhar a tela. Pronto, agora penso que irão ver. Okay. Já vai passar a tela. Agora penso que já estão a ver, já. Está em tamanho mínimo, acho eu. Pelo menos no meu está. Não sei se está tudo normal. Estão a ver normal? Sim, estão. Está. Ok. Pronto. Estes são aqueles que são, neste momento, faltará aqui um mais recente, mas são os produtos apícolas. Ou seja, chamam aqui isso que é um mundo de oportunidades, e é verdade. Nós da colmeia e do setor apícola nós podemos tirar um conjunto muito grande de rendimentos. E como dizia há bocado o colega espanhol, temos que diversificar. E, obviamente, em toda a atividade, se nós conseguimos ir acrescentando fontes de rendimento melhor, vamos tirando peso e dependência de uma só e, por outro lado, vamos acrescentando outros rendimentos. O mel, em Portugal, continua a ser o principal produto apícola e os pequenos apicultores, os médios apicultores, alicerçam aqui basicamente a sua produção. O pólen tem crescido também nos últimos anos.
sofreu um revés importante nos últimos 2 anos, em que o preço estava em crescendo, chegou a 14, 15 euros o quilo, e o ano passado baixou a níveis de 5, 6 euros, ou seja, reduziu pelo menos de metade. O pólen estava a ser muito procurado no mercado asiático, entretanto houve outras fontes, também houve muitos apicultores a dedicar-se ao pólen e neste momento reduziu, mas no entanto pode ser um bom complemento, até porque temos zonas do país em que a apetência para a produção de pólen é muito grande e por isso até mais do que a produção de mel, e por isso temos que fazer uso desse recurso, que é um recurso que está disponível para poder somar rendimento à nossa exploração. O própolis, que é uma resina produzida pelas abelhas, está cada vez mais também a ser valorizada na medicina humana e na cosmética. Neste momento há uma procura muito grande de própolis no mercado internacional. Estamos a exportar muito própolis para a Alemanha, para os laboratórios, e por isso é interessante também. Ora, o própolis este ano valerá em bruto 55 euros mais ou menos, 54 euros o quilo. A pitoxina, houve alguns trabalhos feitos em Portugal, as coisas pararam um bocado, mas também vale para uso também na medicina humana, a apiterapia, alguma corrente, mas neste momento está muito pouco desenvolvido em Portugal, mas pode, quiçá no futuro também pode evoluir. A geleia real, nós em Portugal também não fazemos, envolve muita mão de obra, basicamente os principais produtores será a China e a França também, mas alguém que quiser pode também dedicar-se, porque é um produto, apesar da produção ser pequena, mas é um produto em que o custo por valor de grama é muito grande. A cera é também um subproduto da atividade, de antes era mesmo um subproduto, neste momento os apicultores valorizam cada vez mais a cera, seja para reutilização na atividade, para ser introduzida nas colmeias como cera moldada, ou também algumas atividades, cosmética, a produção de cogumelos, que usam cera de abelha e que por isso estão também dispostos a pagar. Outro produto que não está aqui, mas o setor tem começado a receber algumas perguntas acerca da disponibilidade, que é o pão de abelha, que é no fundo o pólen já armazenado nos favos, já com uma pré-digestão, que está a ser pedido também pelo mercado internacional para ser incluído nos produtos de nutrição desportiva, nos produtos mais específicos, nos nutracêuticos, está também a ter alguma procura e eu penso que no futuro poderá evoluir. Depois também não está aqui, mas é um subproduto e que para alguns apicultores representa também tem também um peso importante na produção, que é a produção de rainhas, virgens ou fecundadas, ou então a produção de enxames novos, que depois serão vendidos a outros apicultores e que, em algumas situações, representa também 10, 15% daquilo que é o rendimento da exploração. E pronto, eu penso que com isto ficaremos aqui um bocadinho com o panorama daquilo que é o setor. Ok, eu pedi à doutora Cláudia Silva para fazer o resumo desta conferência. Boa noite a todos novamente. Eu queria antes de mais salientar, e acho que todos nós conseguimos entender isso, a paixão com que o engenheiro Tiago Moreira nos fala desta temática. Portanto, também são 20 anos de apicultor, para além de apicultor também se dedica à fruticultura, mas são 20 anos já de know-how dentro deste setor e efetivamente nota-se a paixão com que ele nos fala nestas temáticas, o que é bastante interessante para quem está deste lado a assistir. Fazendo um breve resumo então do que aqui foi falado neste AgroMeetings. Portanto, começamos pela caracterização do setor, onde o engenheiro Tiago Moreira nos explicou a transição da forma de registros do papel para o digital. Portanto, esta transição ocorreu de 2014 a 2019 e fez com que existisse aqui um falso decréscimo do número de explorações apícolas em Portugal ao nível estatístico. Portanto, que se deve efetivamente a esta mudança de forma de registros. Quando avaliamos o número de colmeias e a sua evolução de 2014 a 2019, assistimos a um crescimento de 56%, ou seja, em 2019 contamos já com 800 mil colmeias em Portugal. Este aumento exponencial no setor apícola teve por base também, evidentemente, os apoios comunitários dos programas PRODER e PDR 2020. Falamos também ainda dentro da caracterização do setor do ordenamento apícola, portanto o número de colónias por concelho e o número de apiários por concelho, onde se destacam os concelhos de Bragança, Montalegre, Mirandela, Mogadouro e Vinhais.
Falamos ainda também dos principais produtores mundiais, onde temos em primeiro lugar a China com 29% da produção, seguidamente da União Europeia com 12% da produção e a Turquia com 6% da produção. Falamos também aqui relativamente ao preço, portanto assistimos neste setor a uma subida de preços pagos ao produtor e também começamos a assistir a um reconhecimento e valorização do mel. Principais países compradores, portanto, para onde é que Portugal exporta o mel? Principalmente para a Espanha e a Alemanha no mel a granel. O norte de África e o norte da Europa são também mercados interessantes porque valorizam os DOPs e o mel produzido em modo de produção biológico. Ao nível técnico, falamos também aqui em alguns constrangimentos que as explorações apresentam, que eu passo a referir então, que são os efeitos de baixa produtividade, a falta de mão de obra especializada, as deficiências a nível de maneio sanitário e o escasso maneio técnico. Apresentou-nos também o engenheiro Tiago os desafios da apicultura, que são vários, portanto a necessidade de conhecer a legislação, como primeiro desafio, em que os apiários devem estar implantados a mais de 50 metros da via pública e a 100 metros de qualquer edificação. O número de colmeias por apiário tem como limite o máximo de 100 colónias. E falamos também aqui de outros grandes desafios, como a ausência de limites, a pressão sanitária, a disponibilidade alimentar, o controle genético, a formação. Portanto, na formação assistimos a uma renovação geracional. Isto significa que muitos dos jovens investem neste setor. Contudo, é necessário formarem-se a obter conhecimento sobre a atividade a nível técnico, para depois sim inserirem esta atividade e conseguirem ter a produtividade, a rentabilidade e também torná-la numa atividade sustentável. Falou-nos ainda da organização, que é outro dos desafios. Portanto, atualmente temos 2 federações, a FNAP e a FENAPícola, 50 associações, 3 organizações de produtores e 9 DOPs. O que representa no total 70% das colmeias associadas. Podemos dizer que é um setor que está minimamente organizado. Contudo, existe ainda a ausência de mecanismos de controlo e de regulação. O engenheiro Tiago Moreira salientou-nos também a necessidade de ordenamento, portanto a definição de um modelo de ordenamento apícola, que para tal é necessária a articulação entre todas as entidades, desde a DGAV, as autarquias, o CNF, as associações, entre todos os agentes envolvidos, evidentemente, no setor. Existe a necessidade de planos de ordenamento, a definição de locais, a avaliação do potencial produtivo, a autorização da instalação e o controlo também destas explorações. Falamos por último também aqui do mundo de oportunidades dos produtos apícolas que existem paralelamente ao mel, como é o pólen, a propólis, a geleia real, a apitoxina, a cera e também falou aqui tirou aqui todas as dúvidas e as questões que foram colocadas aos nossos participantes, que é um dos objetivos desta AgroMeeting. E creio que respondeu muito bem a todas as questões colocadas, até porque não há o certo ou o errado neste tipo de eventos. Há efetivamente, como foi dito, a experiência de quem está desse lado e que quer partilhar com todas as pessoas que estão a assistir. Eu passava então agora a palavra ao engenheiro Martino para nos falar do próximo AgroMeeting em julho e desejava-vos uma boa noite. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Portanto, o próximo AgroMeeting é no dia 23 de julho, portanto é a próxima quinta-feira, portanto dentro do mesmo horário, 21, 22 e 30, e é sobre a agricultura de precisão no minifúndio. Portanto, temos dois oradores, portanto José Maria Falcão, que é presidente da direção de uma associação no Alentejo, e Cláudio Paredes, que é professor da Escola Superior Agrária de Ponte Lima, portanto do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Eu, antes de encerrar, dava a palavra ao engenheiro Tiago Moreira, se quer fazer alguma intervenção final. Da intervenção, vou dizer que foi um prazer e que estarei sempre disponível para colaborar e em conjunto acho que temos todos o interesse em que efetivamente todos os setores vão evoluindo. A deixar um repto efetivamente aos apicultores que se organizem, que façam disto uma fileira, que todos juntos possamos contribuir também para definir a tal política, porque às vezes também as políticas não se fazem, porque às vezes os setores e as fileiras também não têm interesse em que as políticas se façam,
e não querem ser uma solução para a definição dessa política. Por isso que acho que é importante que pensemos, mais uma vez, não somos concorrentes uns dos outros, temos de trabalhar juntos, porque dessa forma conseguiremos ir mais longe, conseguimos ser sustentados, e o que todos nós pretendemos é que a fileira evolua, que a fileira seja sustentável a longo prazo, porque há muita gente que tem as suas economias no setor e que precisa do setor para viver. Queremos continuar a prestar o tal serviço também ao ecossistema, à biodiversidade, e continuar a pôr à disposição dos nossos consumidores produtos apícolas de qualidade, produtos diferenciados, e contribuir também para o desenvolvimento do mundo rural. Eu lembro que esta atividade, a apicultura, produz riqueza ao longo de todo o território nacional, em regiões deprimidas de baixa densidade, portanto produz riqueza e produz emprego, e que normalmente este tipo de fileiras evoluem quando há lideranças e documentos e propostas. Tenho alguma experiência, portanto é conhecido publicamente a minha intervenção na fileira do kiwi e na fileira da castanha, e a evolução que se conseguiu foi com base em documentos e em propostas, e portanto isso consegue alinhar depois as lideranças. Para encerrar, agradecer ao engenheiro Tiago Moreira a disponibilidade, ter aceito o desafio para cá estar, para responder às questões, portanto, que põe à prova a capacidade e a competência técnica, mas no fundo a grande prova aqui é a exposição pública das ideias, da massa crítica, do conhecimento e da experiência. É isso que nós buscamos neste tipo de eventos, é aquilo que nós acreditamos, que é quando nós colocamos em comum, do ponto de vista público, aquilo que são as ideias, o conhecimento e a experiência que faz a diferença, toda a sociedade evolui. Portanto, é um bocadinho este um dos grandes objetivos destas conferências agromeetings, que é explorar esta vertente dos oradores, esta massa crítica, este valor acrescentado que gera para todos nós. Portanto, muito obrigado a todos, uma boa noite, e portanto na próxima quinta-feira cá estaremos para falar sobre a agricultura de precisão. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos.